Fala, rapaziada do Diário da Honra, estamos aqui mais uma vez, uma entrevista pessoal. Eu tenho a honra de trazer um coronel da reserva da PM, que tem uma carreira brilhante aqui em Brasília, hoje é empresário aqui no exterior. Então, o currículo dele vocês vão conhecer, ele tem muita experiência para contar, atividades que ele fez no exterior, na África, na Ásia, dando palestras aí por 40 países pelo mundo. Então, eu queria que vocês conhecessem o Coronel Leonardo Santana. Tudo bem, Coronel? Prazer imenso aí estar. Não, prazer é meu, obrigado pelo convite, né? E como o próprio nome do programa diz, cara, é uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Beleza. Você não esqueça aí, então, você que está me escutando aí, de dar o seu like aí, curtir, compartilhar, comentar, fazer a inscrição lá no YouTube. E também conheceu lá no nosso site, lá, diariodahonra.com.br, os artigos que eu escrevo, fazer a subscrição lá. Nós estamos chegando a 600 subscritos lá. Então você recebe meus artigos aí direto no e-mail, pode fazer a inscrição lá. Tenho certeza que vocês vão gostar aí do material que eu e outros escrevem também, tá? Então vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu queria que o coronel contasse a carreira dele. Ele vai contar um pouco dela, que acho que nem cabe aqui no programa tudo, né? Mas como é que foi essa trajetória do senhor até chegar na PM? Júnior, se eu falar para você que eu não tinha absolutamente nada a ver com a Polícia Militar, nada. Eu acompanhei, né, algumas das suas entrevistas aqui. Sim. Então a gente percebe que muitos dos entrevistados, em alguns momentos, já tinham isso em mente, de buscar, ou por parentes, ou por alguma vontade particular, por um interesse, a carreira policial. Não era o meu caso. Não era o meu caso porque eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, gostava muito de música, inclusive. Enfim, nascido aqui em Brasília. Meu pai, apesar de ser militar do Exército, a gente morou ali na Zanorte, na 306 Norte, depois na 102. Ele não era aquele que nos introduzia muito para esse indicativo, para esse caminho de procurar ou a carreira policial ou a carreira militar. Mas surgiu o concurso, né? Sim. E antes do concurso, eu trabalhava no Banco do Brasil, né? Era estagiário no Banco do Brasil, estagiei também em outros lugares, mas surgiu o concurso, primeira turma de formação de oficiais aqui do Distrito Federal. Meu irmão que me mostrou, são 4 irmãos, uma família com 4 irmãos, o mais velho me mostrou, ele falou, não, vai lá, se inscreve e tal. E nessa época, o que eu fazia? Era estagiário no Banco do Brasil durante o dia e DJ durante a noite. Não tinha nada a ver, eu trabalhava, para quem não conhece, centro comercial Gilberto Salomão ali, né? A gente tinha o Gilberto Salomão, eu trabalhava numa boate chamada Orion, comecei muito cedo, comecei menor ainda, né? Com essa coisa de gostar da música e tal. E, enfim, na época, o salário da polícia era 6 vezes menor do que eu ganhava, juntando do estágio, juntando o da boate e juntando também o do programa, porque eu, junto com um outro colega, em certo tempo, fomos chamados para fazer um programa todo domingo, 2 horas, Balanço da 105, na 105 FM, antiga 105 FM. Sim. Eu acho que hoje é clube, né? E, pô, tinha o programa, a boate, né? Eu falei, cara, esse negócio de polícia, pô, fiz o concurso e tal. E, enfim, na boate, eu recebo um telefonema, minha irmã, mais velha também, ela 6 anos mais velha que eu, meu irmão 8 anos. Tal. Aí, tudo bom? Você não foi buscar o resultado, né? Pois é, você passou, o pessoal da polícia já ligou aqui, amanhã tem a parte da prova física. E ai de você, se não passou. Esse negócio de irmão mais velho é um negócio brabo. Aí, pô, eu sei que
eu já fui chamado praticamente como retardatário. Quem estava chegando depois foram as provas todas, Júnior. Teve um dia para treinar. Praticamente no mesmo, praticamente tudo no mesmo dia, tal. Vou confessar aqui para você, na época eu nadava muito mal e eu falei, bom, mas já estou aqui mesmo, não posso voltar para casa dizendo que reprovei. Me joguei na piscina, fui me debatendo até o outro lado. Pô, eu sei que eu saí do outro lado. Deus ajuda. Eu sei que deu tudo certo, mas enfim, eu não pensava, eu não tinha esse ideal de ingressar na carreira policial. Comecei, sempre fui muito dessa coisa de empreender. Outra coisa que eu sempre gostei muito foi idioma. Né? Então me aplicava muito nessa coisa do idioma. Você foi professor de línguas também? Fui professor de inglês. Né? Comecei cedo, comecei dando aula de inglês com 14 anos praticamente. Se virando, né? Pô, me virando. Eu queria ter as coisas e tudo, então você se vira para ter acesso a isso aí. Mas a minha vida que antecedeu a corporação não tinha nada a ver com ser polícia. Entendi. Nada. E te confesso, meus primeiros 4 meses, tu imagina, parece aquele cabelo igual aquele cara maluco no pedaço, né? Aquele cabelo quadrado, pô, DJ, aquele negócio, meus 4 desesperadores ali dentro da Academia de Polícia Militar. E você imagina como é que é essa coisa da primeira turma, né? O arroxo geral, internato. Cara, foi um choque de realidade. Pô, brincadeira. Por muito pouco eu, né, não pedi desligamento ali. Tocou o sino. Por muito pouco eu não toquei o sino. Mas foi isso, um pouquinho antes, nada a ver com polícia. Coronel, na PM o senhor exerceu vários cargos importantes, chefe de Estado-Maior, se não me engano, subcomandante-geral, e chegou a ser subsecretário de Segurança do DF. Eu queria que o senhor contasse essa carreira dentro da Polícia Militar, como é que foi? Bom, depois que me formei aos trancos e barrancos, né, no primeiro ano, chegou uma hora que eu pensei o seguinte, eu falei, bom, eu tenho 2 alternativas, ou eu aprendo esse negócio aqui, ou eu vou ficar preso a vida toda, não vai ter jeito esse negócio. Comecei a observar os colegas, né? Sim. E eu tinha comprado um enxoval e tal, e como eu te falei, meu pai, ele não apertava a gente não, e ele também não me deu muita dica não, ele só na época que eu falei, pô, mas esse negócio não tá certo, eu não tô adaptando, ele, não, rapaz, fica tranquilo, tal, vamos lá, vamos aguardar mais um pouco, né? Fui indo, e aí eu comecei a observar os outros colegas. O enxoval que eu comprei aquele enxoval seco, o sol que tava no papel ali, camisa não sei o que, 2, pô, eu não sei o que, aí eu comecei a olhar os colegas, aí eu olhava. No armário, todo mundo tinha 4, eu tinha 2. Tênis, aquele tênis branco, né? Porra, pro bicho, né? Pegar, pra gente ter que lavar o tênis e tudo, pra ter, né? Um espaço de arroxo, como a gente chama. E eu com um, todo mundo com 2 tênis. Porra, terminava a atividade física, pegava o outro, colocava, falava, cara, como é que esses caras aparecem com esse tênis branquinho aqui? Pô, não deu tempo pra mim, pô. Aí eu comecei, eu falei, então tem um esquema aqui, peraí, pô, deixa eu começar a me organizar, deixa eu começar a me adaptar. E assim, terminei os 3 anos do curso de formação de oficiais, fui para a unidade ordinária, 3º Batalhão, ali na Asa Norte, na época, para quem não conhece Brasília, né? Era Asa Norte, Lago Norte e tal. E eu já tinha percebido que eu podia usar uma vantagem que eu adquiri, inclusive fora da corporação, inclusive ainda do tempo que eu lidava com a música, ainda do tempo que a gente trabalhava na boate, aquela coisa toda. A comunicação. E percebi que isso era importante. A comunicação era fundamental para você lidar com a comunidade, para você compreender algumas coisas que fazem parte da dinâmica social na nossa vida de polícia. Então foram 2 anos ali. Então eu me formei em 92, 93, 94 no 3º Batalhão, de 94 para 95, até por esse jogo de cintura, essa capacidade de resolução de conflito, tal, aquele... O que acontece? Estava havendo uma seleção para substituição de alguns oficiais no Batalhão de Operações Especiais. E por acaso, em algumas ocorrências, eu acabei tendo uma interação com o então comandante, né, do BOP, que era o Coronel Mário Vieira. E aí, em algum momento, ele me procurou e falou, neguinho, ó, tô vendo que você tá se destacando aí e tal, tu não quer vir pro BOP, não? Eu falei, pô, coronel, claro, pô, vai ser um prazer. Eu ia dizer que não, tô maluco. É um prazer. Entendeu? Bom,
deu um pouquinho de tempo, eu não sabia que seria tão rápido, Sim. né? Então, final de 94, início de 95 foi aquela primeira leva dos oficiais de academia, né? Porque antes os oficiais eles eram oriundos do Exército. Então, eles eram oficiais temporários, mas faziam uma prova, ingressavam, tinha um estágio de adaptação. Então, nós, enquanto primeira turma, éramos também um teste para os oficiais que iriam para o Batalhão de Operações Especiais. E aí fomos, né? Um grupo de 7 oficiais, grandes amigos, grandes irmãos. Passei no BOPE final de 94, 95, 96, 97 foi minha primeira chance para ir para a missão de paz. Então fiz a prova, né, passei como primeiro colocado, e nesse momento é que eu fui perceber que eu era o oficial mais jovem no Brasil aí para uma missão de paz. Eu não sei se hoje foi alguém mais jovem do que eu, mas ao longo da carreira pode ser que tenha surgido alguém, mas até pouco tempo atrás eu era ainda o mais jovem para ir para Angola, né? Logo estava finalizando ali aquele pós-guerra. Né? Luanda. Isso, em Luanda, Angola, tal, ali na capital, no interior também. Passei 9 meses trabalhando em área de guerrilha. Né? Então percebi que o pessoal primeiro gostava muito do brasileiro. Eles não entendem muita gente. O gringo, ele não entende muita gente não, né? Porque chega aqui, tá sentado na mesa, pô, você com a característica, aí o negão, daqui a pouco aqui é louro, tem um japonês. Pô, o gringo, ele não entende esse negócio, essa mistura nossa. Né? Essa miscigenação. E eu trago esse primeiro período de missão para mim como uma grande lição, entender o que era você tá no território de guerrilha, ao mesmo tempo você entender que guerra é algo completamente diferente do que a gente está acostumado. O meu primeiro filho ainda não tinha nascido, Cadu ainda não tinha nascido, e algumas das situações que a gente passou por ali deixaram isso muito aflorado, deixaram isso muito latente, né? Muito perceptível para mim. Teve uma ocasião, um pequeno fragmento nessa minha primeira fase em Angola, que foi um ataque que aconteceu em uma aldeia, mais no interior do que eu já estava, né? Eu estava numa cidade chamada Ngove, era uma área controlada pela guerrilha. O pessoal chegou lá no sábado, devia ser umas 5 da tarde mais ou menos, dizendo que a aldeia tinha sido atacada. Nesse momento, a gente informou que a ONU não permitia que a gente fizesse patrulhamento em horário noturno. Eles não tinham a mesma estrutura, de forma que todo patrulhamento, toda verificação, e era uma missão de verificação, deveria ser feito no dia posterior ao nascer do dia. Então, no outro dia, assim fizemos, o pessoal não saiu muito satisfeito, mas no outro dia, assim o fizemos, e nessa oportunidade, a gente sempre tinha que pegar um policial, Júnior, e tinha que pegar um oficial de ligação, que era alguém daquela região e que conhecia o pessoal de guerrilha. Colocamos todo mundo dentro do carro, coloquei primeiro o oficial de ligação, que morava perto da gente. Fomos 2, éramos eu e um tenente-coronel do Uruguai, Osvaldo Rosadilha. E fomos buscar o policial, que ficava numa outra cidade próxima, chamada Coima. Então dava mais ou menos 1 hora, né, de distância. Nos preparamos antes, né, comida, tal, aquela coisa toda. E pegamos esse policial quando estávamos nos deslocando para essa aldeia que tinha sido atacada. Vem de lá uma Land Rover branca, acho que tinha mais ou menos uns 20, 25 camaradas ali, dentro da boleia, pendurado lá atrás, todo mundo barra de ferro, pedaço de pau, facão. O que aconteceu? Eles não entenderam direito a nossa informação na noite anterior. E para eles a gente tinha meio que desmerecido que nós não voltaríamos lá no outro dia, que era um domingo, inclusive. Então, bom, a aldeia foi atacada, a gente pediu o apoio da ONU, eles não... Para que eles servem? Vamos lá para a base da ONU, vamos matar todo mundo. E a gente encontrou esses caras no meio do caminho. Estavam com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, no meio do caminho. Aí foi feita ali o pessoal da polícia, enfim, foi chegando, né? Eles viram, eles fizeram uma linha, só que não perceberam que eu e o coronel Osvaldo Rosadilha
ficamos entre todas essas pessoas que desceram da caminhonete e a linha de policiais. Todo mundo de AK-47 ali. E em determinado instante não conseguiram gerenciar bem aquela situação. Deram, né, o golpe nas AK. Eu falei, bom, vamos morrer aqui, né? Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí tava o chefe da polícia, esse oficial de ligação, eu, o coronel uruguaio. Eu sei que eu peguei uma prancheta que a gente tinha, né? Peguei a prancheta, eu coloquei na mão, peguei o cara, e na hora que eu olho, eu pego o cara mais, pô, deixa eu ver quem é o cara mais brabo que tem aqui. Pô, tô te vendo você, eu tenho que ser, pô, você é o chefe, pô. Você tem postura de chefe, tal, e, pô, deixa eu anotar o que tá acontecendo aqui, eu vou para agora, porque a gente já tá vindo pra aí, é a hora de você fazer. Pô, mas ali a perna tremia, tudo tremia, e você ia anotando, sabia nem o que eu tava anotando ali, Júnior. Eu sei que fui colocando ali no papel e ele já se sentiu importante. E, não, senhor oficial, e foi relatando um pouco do que estava acontecendo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos logo para lá, vai comigo dentro do carro, você vai no carro comigo, você vai me contando. Vai comigo dentro do carro, e já, pô, mas não passava nem Wi-Fi, né? Eu tava ali. Chegamos nessa... Foram 4 horas ali, mais 3, 4 horas até chegarmos nessa aldeia. Foi a primeira vez que eu tive um contato real com as atrocidades de guerra. Em Angola, eles tinham o que eles classificavam, Júnior, como bandos errantes. O que eram esses bandos errantes? A guerra supostamente acabou para alguns, comunicação nem de longe, né, é o que nós temos hoje, e havia ainda muitos grupos, e principalmente jovens, 14, 15, 13 anos de idade, ainda entendendo ou que a guerra não tinha acabado, sem saber direito, ou tendo como única forma de sobrevivência o que ele aprendeu na guerra. Tipo, entrar, saquear, alguns dissidentes, inclusive, entrar, saquear e ir embora. A gente chegou na aldeia, eu nunca tinha percebido algo, nunca tinha visto, né, algo tão cru em relação ao nível de violência que eu percebi, que eu vi naquele dia. Então, eles, em Angola, da mesma maneira que muitos outros lugares do mundo, eles guardam o milho, né? Porque o milho, ele seco, ele, pô, você bota ali num silo, alguma coisa, né? Ele preserva. O que eles não conseguiram levar, eles tocaram fogo. Mulheres estupradas, crianças mortas. Terra arrasada. Terra arrasada. Mas assim, chegamos lá ainda sem um atendimento, enfim, porque não chegou lá. Cruz Vermelha era um dos lugares que eles não iam, Cruz Vermelha Internacional, infelizmente, porque eles precisavam de uma proteção. Mas aquele lado cru, violento, de mãos decepadas, pessoas mortas, a gente viu ali. E fomos recebidos, depois desse desentendimento ter sido resolvido, fomos recebidos, fizemos os relatórios, né? E ao final o chefe daquele grupo, daquela aldeia, nos chamou, e chamam de Soba lá, né? Aí o Soba, né, chamou a gente para almoçar. A gente foi recebido como legítimas autoridades, chamou a gente para almoçar. O que ele tinha? Arroz do que tinha sobrado, de toda a atrocidade que tinha sido feita, um pedaço de frango, eram 2 panelas bem pequenas, eu me lembro como se fosse hoje, né? E ele fez questão que a gente almoçasse ali, aí bate aquele negócio, cara, eu sei que essa talvez seja a última refeição dele, eu como ou não como? Você, para não fazer, compartilhou aquele mínimo que ele tinha, né? Até o que ele não, que aquilo ali ele compartilhou o que ele não tinha. Ele não tinha. Então foi uma sequência de eventos, de atos que colocam a gente numa realidade, a realidade da guerra, né? Da guerra, que a gente vê no lado lúdico, nos filmes e tal. Mas enfim, nesse primeiro período de Angola, ainda passamos por outras situações. Nesse primeiro período de Angola, tivemos ainda locais que foram atacados. O segundo período já foi um pouco mais tranquilo, mudou a característica da missão.
O senhor foi como capacete azul? Capacete azul, né? Compondo com os militares da Força de Paz. Nós tínhamos lá ainda alguns batalhões militares, a gente tinha o batalhão romeno, a gente tinha o batalhão, se eu não me engano, da Malásia ainda estava por lá, né? Então tinha uma série ainda de batalhões militares, porque a gente estava naquele processo de retirada das armas, né? De desmobilização desses grupos de guerra. Na segunda fase, a missão já tinha mudado. Então, a primeira parte da missão era uma missão de verificação, obediência ao protocolo de Lusaka, que para cada missão de paz você tem um protocolo. E chegou já um outro tipo de missão. Então, que já era uma missão de observação. Considerou-se que a parte de verificação estava completa. Então, vamos agora mudar. Vamos para observação, relatório, tal, aquela coisa um pouco mais de mesa, de escritório, mais burocrática. E isso já era 1998, e aí retorno para o Brasil, tendo na cabeça muitas ideias, muitas experiências, percebendo que o policial brasileiro, ele é um policial diferenciado. O policial brasileiro, ele é um policial diferenciado. A gente se encontra em uma oportunidade de relacionamento, a gente se encontra numa oportunidade que vai de um lado antropológico para um lado sociológico, que a gente às vezes desconsidera. Hoje nós temos mais de um século de uma tradição de acolhimento de diversas nacionalidades. Aqui tem alemão, tem japonês, aqui tem árabe, né? Aqui tem italiano, e a gente... Muitas nações. E a gente aprendeu a conviver sem ter problema. Isso levado para fora, isso tendo sido trazido para nós quase que naturalmente, Júnior, porque a gente já está aí na sexta, sétima, oitava geração em que isso para nós é normal. Natural. É um ativo de inteligência emocional fantástico que às vezes a gente nem sabe que tem. Né? Então, 98 foi assim, volto para o Brasil, né? E tentando resumir esse finalzinho, né? Até chegar em alguns outros momentos. Volto, trago a ideia do treinamento policial, junto com um grande irmão meu, né? Alexandre José da Silva. A gente começou, na época éramos capitães, ele na minha turma, a gente foi colocado para comandar um batalhão, comando de rádio patrulha, na verdade uma nova unidade que estava sendo criada, parte dela hoje se transformou no batalhão de Rotan, né, que depois eu vim a comandar, mas... Então, vamos ser um precursor da Rotan, então. Seria? Aquela unidade foi a unidade precursora do batalhão de Rotan, do que nós temos toda hoje. Toda essa bagagem que o senhor trouxe da guerra lá. A gente trouxe essa bagagem, mas você sabe o que mais me oportunizou chegar onde a gente está hoje? Uma missão dada pelo comandante-geral, que era o coronel Souza Pinto, Daniel de Souza Pinto Júnior, falecido coronel Souza Pinto. Ele falou, olha, eu preciso que vocês treinem esses meninos de forma diferenciada. E aí, eu e Alexandre, esse colega de turma, tiramos do bolso um dinheiro para poder buscar educadores dos Estados Unidos para fazer realmente esse treinamento diferenciado. Né? E juntamos ali algumas pessoas para poder custear passagem, hospedagem, alimentação. Uma inovação então incrível, hein? Trazer gente de fora aí. Trazer gente de fora, 1998. E foi realmente um divisor de águas. Depois fui trabalhar na segurança do governador, passei 2 anos ali. Esse empreendimento que começou com essa missão do comandante-geral foi crescendo, se transformou já em uma pontinha desse lado corporativo e da minha vontade de transmitir informação, e virou uma academia de vigilantes, depois virou consultoria, né? Mas foi um negócio bem bacana que eu pude compartilhar muito conhecimento com muita gente, que hoje a gente percebe que entenderam que ser diferente, que buscar informação, que desenvolver um novo tipo de inteligência é bom. Você tem que ter um pouquinho dessa ousadia. E dali para frente foram outras unidades, Planaltina, foi um momento ali que eu passei em torno de 4 anos nessa unidade, instrutor de tiro desde a época do Batalhão de Operações Especiais, até que veio a segunda missão em 2005, a terceira, né? Sim, sim. Em 2005, que foi Timor. Já foi na Ásia, na Ásia, né? Já foi também território de guerra, tal, etc. E essa
tem algumas nuances interessantes. A gente Então, vai poder falar mais um pouquinho mais para frente. Mais à frente aí a gente vai... Então eu tenho uma pergunta que eu preparei aqui para o senhor, que o senhor exerceu o cargo como educador policial para assuntos da ONU, né? Uhum. E também esse educador policial seria uma força de paz lá? Já seria um outro nível. Por quê? Porque o Brasil ele ainda não tinha uma escola de formação para educadores e para instrutores em missão de paz. O Exército veio a criar isso daí depois. Enquanto isso, havia uma série de parcerias que eram feitas e o Distrito Federal foi uma das polícias que fez essa parceria. Então a polícia da Suécia veio para cá, aí fizemos o curso de instrutor, né, e depois o curso de instrutor de instrutores, e isso nos oportunizava fazer a classificação, fazer a prova, né, a prova oral, prova escrita, daqueles que se prontificavam a ir para missões de paz. Entendi. Então, nesse momento, a fase já era outra, já era realmente de preparar, de fazer os cursos, de trazer essas chances para quem queria fazer uma missão de paz, melhorar o idioma, melhorar o inglês do pessoal. Claro. Então já foi nessa pegada. Sim. O senhor então o senhor fez essa atividade em Angola, também em Timor-Leste, passou também, fez um treinamento na polícia da Suécia. Isso. No Canadá também. Então, principalmente Timor-Leste, essas áreas de conflito, eu queria que o senhor trouxesse aí alguma experiência marcante aí que o senhor nesses lugares. Pois a do Timor foi bem marcante, né? A do Timor foi bem marcante porque depois de muito tempo, né, só preparando o pessoal, eles fizeram, como sempre, tem um concurso, tem um certame, a ONU ela determina, ela diz o que ela precisa. O Timor ele foi durante muito tempo uma colônia portuguesa, então tinha que ser alguém que falasse português, e eles estavam precisando de um grupo para preparar as equipes de operações especiais de fronteira do Timor. Eram 3 equipes. Então fomos 2 do Brasil, fomos eu e o Emerson Fernandes, que hoje é o comandante-geral da Polícia de Santa Catarina, né? Um grande abraço pro Emerson. Eram 2 colegas de Portugal e 2 colegas da Espanha. Então nós fomos selecionados para preparar essas equipes de operações especiais de fronteira, fazer os cursos, construir estande de tiro, construir área de treinamento. Eles não tinham nada, então a gente foi realmente fazer os manuais, né? Fazer os manuais, o manual de calibre 12, não sei se ainda usam, mas o manual de calibre 12 da polícia do Timor foi feito por mim e pelo Emerson. E nesse período especificamente houve, por incrível que pareça, um colapso, Júnior, entre militares e policiais. Os militares eles já tinham uma certa divisão, porque na libertação do Timor, aqueles que lutaram pela libertação foram categorizados como um grupo diferenciado de militares. Tinha um outro que também, um outro grupo que também existia, mas não era aquele pessoal que tinha ido mesmo para a linha de frente. Então eles eram considerados, né, um subgrupo de militares. As promoções não eram iguais, tal, etc. E quem não fez nada foi para a polícia. Quem não teve essa oportunidade foi para a polícia. Ocorreu que um policial se desentendeu com um militar. E quando nós percebemos, a coisa foi escalando de tal maneira, por acaso, eu estava na capital, eu estava em Dili, na capital, a missão já estava para ser finalizada. 7 policiais foram selecionados para continuar prestando a consultoria no país. Eu estava entre os 7, por isso permaneci lá na capital. Mas a coisa tomou um vulto tão grande que daqui a pouco os militares estavam atacando o quartel da polícia, onde estava esse policial que se desentendeu. Nós fomos... Virou um conflito entre instituições. Um conflito entre instituições.
Depois eu queria que o senhor contextualizasse lá essa luta do Timor-Leste, pela independência do Pela Timor, independência do Timor. Depois o senhor pode contar um pouquinho da Sim, história, assim, sim. só para contextualizar, para pessoal que nunca ouviu falar aí desse período, desse país. Né? Isso, é verdade. O Timor, ele fica já naquela parte mais ao sul da Ásia, muito próximo da Austrália, Sim. muito próximo do norte da Austrália, com uma influência portuguesa desde o período de colonização, mas depois, né, houve ali uma tentativa de tomada do Timor, porque por conta principalmente da fronteira, né, que havia ali e, enfim, diversos momentos de muita tensão na população, de tomada do país, eles trouxeram um nível de destruição para o país, né, gravíssimo. Sim. E quando a ONU fez a intervenção, a função era interromper a guerra, desfazer o problema no Timor e reconstruir, né, todo esse país em todos os aspectos, na parte de educação, na parte social, na parte política, na parte de fornecimento. Então, a ONU ela tem muito essa característica. E a manutenção da paz. E a manutenção da paz. Sim. Porque mesmo entre eles ainda havia um pouquinho de conflito. Sim. E foi essa fagulha, né? Essa faísca que ocasionou essa perturbação dentro do próprio país. Moral da história. Quem vai negociar o cessar-fogo? Aí fomos 3. Eu, um tenente-coronel da Austrália, do Exército da Austrália, e um colega que trabalhava conosco, Juan Quadrado, né? Ele trabalhou muito tempo no contra-terror da Espanha. Então fomos os 3 que surgimos ali para fazer esse cessar-fogo. Conseguimos fazer essa pacificação. Conseguimos fazer o cessar-fogo. Nós tínhamos um coronel português, cara, muitíssimo capacitado. Foi falar com o general do Exército que nos deu autorização para ir lá conversar. Conseguimos fazer o cessar-fogo. A determinação que eles passaram para nós foi: bom, tira as armas de todo mundo, né? E vocês podem levá-los para dentro da base até que a gente entenda o que aconteceu e vamos ver qual vai ser o desdobramento disso. Assim a gente fez. Tiramos as armas de todo mundo, munição, tal. Eram mais ou menos uns 90 policiais. Fizemos uma coluna cercada com as nossas viaturas, tal, aquela coisa toda. Arrefeceu os ânimos. Arrefecemos os ânimos, mas eles muito ressabiados ainda. E iniciamos essa escolta deles até a base da ONU. Passamos pela primeira rua, mais ou menos uns 300, 400 metros. Quando chegamos na segunda rua, um grupo que estava conosco, e eles gostam muito do brasileiro, tá? Gostam muito do brasileiro. E sempre perguntam: Ronaldinho, tal, futebol, aquela coisa toda. Traz uma camisa para mim. Não, você... Enfim, a gente fazia muito isso, conversava muito isso, com essa interação. Principalmente porque em alguns momentos havia um pouco de ranço, né, em relação ao colonizador, em relação ao português. Enfim, se entendia um pouco daquilo e nós falávamos o português, mas não tínhamos aquela relação de colonizador. Então o pessoal gostava muito. E o Brasil foi colônia também, eles talvez tenham... E criado esse rapport, essa conexão, essa ponte. Exatamente. Né? Enfim, na segunda rua, um pouquinho mais adiante, esse grupo que estava conversando comigo, eram 6 militares e tal, do nada, né, um deles, que a gente não tinha conhecimento, era um militar que tinha tido problema com o policial. O pivô. Dali, fuzil, todo mundo de 762. Meu irmão, dali ele já puxou e deu no pessoal. Plou, 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 plou. Eu falei, cara. Caramba. E aquele negócio, o pessoal caindo no chão, tinha gente de um lado, gente do outro, e não parou. E plou, plou. Eu tava do lado esquerdo dele, ele aqui na posição, né? Pô, cara, foi no reflexo. Ali foi Deus que me salvou. Sim. Eu coloquei a mão no fuzil, ele olha para mim, a gente que entende um pouco mais de tática defensiva, aquela coisa toda, fez o giro do fuzil, né? Então ele faz o giro, eu tava com a mão, falei, cara, caí na minha própria armadilha, vacilei. Ele fez o giro, quando ele ia dar em mim, alguns dos que já estavam no chão, um deles deu aquela levantada,
começou a respirar, ele tirou o olho de mim e... Tá. Tô com a destruir no Não, estúdio aqui. não. Vou destruir. Vontade. Ele tirou de mim e foi dar no cara, e deu no cara. Plou, 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 plou. Por pouco, No chão. O cara no chão, ele terminou. Nesse intervalo, uma viatura com caçamba nossa chegou, o cara habilidoso, fez a manobra de resgate. Pulei na caçamba. Já estavam lá um médico russo e um outro colega do Rio, um major do Rio de Janeiro, que também estava lá conosco. Sim. Né? Enfim, foi o tempo Coisa de e segundos ali segundos. O caos aconteceu. E eles, quando viram que já não tinha mais jeito, continuaram detonando o que eles puderam. Depois de Hotel Ruanda, esse foi o maior massacre envolvendo policiais das Nações Unidas. Né? Então foi realmente um momento de muita tensão. Depois daquilo, houve uma série de tentativas de entrada na base da ONU. Sim. Tentativas de entrada. Uma delas a gente conseguiu evitar, foram mais ou menos 5 dias. Eu e o Juan éramos as testemunhas oculares, então foram 5 dias em que a gente sabia que estava sendo perseguido. Sim, sim. Ao 5º dia foi interessante que o representante do secretário-geral da ONU, que era uma espécie de representante executivo das Nações Unidas, ali chamou a nós dois e falou: olha, eu não tenho como garantir mais as suas condições de segurança, eu preciso que vocês saiam. Era o Kofi Annan na época? Não, na época eu acho que o Kofi Annan era o secretário-geral da ONU lá, mas a gente tinha o nosso representante, lá no Timor. Sim. E até hoje, se vocês procurarem, né, no dia 30, se eu não me engano, de maio, que foram 5 dias depois, isso foi dia 25 para 26, né, no dia 30 de maio, não tem no manifesto de voo a nossa saída. Botaram a gente... 3 dias depois chegaram os SAS australianos, a Força Pessoal australiana. Houve um desdobramento de tropa militar. Né? E no 5º dia, o que pediram, cata o que vocês puderem, põe na viatura. Aquela coisa de entregar um bolinho de dinheiro pra gente, sim. tá com o passaporte, tá com o passaporte. Aí fomos escoltados pelo SAS, entramos no avião, tivemos que ficar na Austrália. Foram 2 meses, 3 meses talvez, na Austrália, uma cidade chamada Darwin, e de lá nós recebemos a decisão final de que não poderíamos mais voltar para o Timor, por conta de uma possibilidade de sermos alvo, já que nós éramos as testemunhas, como eu disse, as testemunhas oculares daquele evento. E pronto. Aí vim para o Brasil e vem uma nova fase de vida, que é você lidar com transtorno de estresse pós-traumático. Né? Um evento que merecia um filme até, né? Pô, ali foi brabo. Ali foi brabo, e esse outro lado ele me ensinou muito, né? Sim. O lado de... E lidar com isso aí, Cara, o adoecimento, né? Enquanto a gente chegou na Austrália, veio uma especialista em psicologia de Nova York para nos ouvir, fazer as entrevistas, saber como é que a gente estava. E ela falou uma coisa interessante tanto para mim como para o Juan. O Juan Quadrado, enfim, fomos os dois para lá. Ela disse: olha, você tá com vocês dois têm uma característica que pode ser que se torne um problema. Eu tenho aqui as informações sobre vocês, e foi a minha primeira surpresa. Eu acredito que o que ela sabia sobre mim e sobre a minha carreira era mais do que a própria Polícia Militar do Distrito Federal sabia. Eu não sei onde é que ela arrumou tanta informação, calhamaço de papel, tanto meu como do Juan, sabia de tudo. Ela falou: eu não encontrei na carreira de vocês nenhuma perda. Nenhuma perda. Não achei na carreira de vocês nenhum momento dentro da instituição em que vocês foram, né, acometidos por algum erro. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Esse foi o primeiro erro de carreira, tanto seu como do Juan. Mas você fica naquela, né? Porra, polícia aqui, negócio de problema de cabeça, não tem nada, rapaz. Isso aqui isso é carcaça, pô. A gente tem essa ideia sempre, né? Porra, que a gente é invencível. Invencível, volto pro Brasil. Mas o senhor teve alguma sequela de transtorno pós-traumático? É uma doença silenciosa. Né? Uma doença silenciosa, Júnior. As pessoas que estão à sua volta percebem, você não. Entendi. O afastamento, você vai ficando mais calado, vai ficando mais silencioso. E isso realmente me afetou.
ah, minha esposa é da área de psicologia, e teve uma hora que eu falei assim, eu tô indo embora. Ela tá, você tá indo embora? Como assim? Tá indo embora pra onde? Não, eu tô indo embora, tô saindo. Não quero mais ficar aqui, quero ficar isolado. Sim. Né? Ela tinha encontrado uma dobradura que a ONU entregava para nós. Eram 12 características de que você pode estar acometido pelo... Alguns sintomas. Os sintomas que você poderia estar acometido pelo transtorno. Sim. Das 12, 11 estavam ali. Então, ela falou, não vou conversar agora com você como sua esposa. Eu vou conversar com você como um profissional de saúde. Você está doente, mas é você que tem que reconhecer isso. Sai de casa. Não levei nada. Tudo para trás. Tal. E nisso o adoecimento foi ficando pior. Né? Eu já tinha me separado, enfim, já há algum tempo me separado da minha primeira esposa. Final de semana os meninos ficavam comigo. Ana Carolina devia ter, que é a mais nova, uns 2 anos de idade mais ou menos. Cadu, seus 7, por aí. Né? E eu arrumei uma kitnet, coloquei uma cama toda vazia. Eu não fiquei naquele negócio de... Não aguentava ficar vendo muita... Pô, tudo vazio. Cama, televisão, um home theater na época. Isso é 2007, mais ou menos. E daqui a pouco, Júnior, eu, no final de semana com os meninos, me vejo em que situação? Eu falei, o que eu faço agora? Eu sou imprestável mesmo, eu não estou me aguentando. Eu vou ali, peguei a pistola, coloquei na mão e falei, eu vou ali, primeiro eu silencio, né, o Cadu e rapidinho a Ana Carolina, e depois é rápido, pô. Eu, né, tiro minha vida. E aí eu saio daqui, mas eu não vou continuar um fracassado desse jeito. Então, quer dizer, eu falei, cara... Você chegou a pensar? Pensei, orquestrei tudo. Desenhei tudo. Isso era um sábado à tarde. Aí liguei para um colega que tinha trabalhado comigo em uma dessas unidades, Planaltina. A gente se envolveu muito nessa parte de treinamento. Daniel Pereira do Monte, né? E ele é da 3ª turma do curso de formação de oficiais. E ele havia trabalhado com a minha ex-esposa. Aí eu ligo para ele e falo, Daniel, eu tô aqui na Asa Norte, vamos fazer assim. O que acontecer daqui para frente, você só pede desculpa aí pro pessoal, tal, não sei o que. Ele, negão, você tá onde? Eu falei, não, eu tô na Asa Norte. Ele falou, peraí, só um pouquinho. Ele já tinha ido lá no meu apartamento em oportunidade. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só resolver um probleminha aqui. Você me liga dentro de 15 minutinhos. Ele mora em Sobradinho. Subiu na moto, acho que eu nunca vi um cara andar de moto tão rápido. Ele chegou, bateu na porta, tal, e dentro desses tais 15 minutinhos que ele tinha me pedido, eu atendi a porta, ele me dá essa porra. Daqui. Não, daqui. Sabe aquela hora que você fala assim, cara, o que eu ia fazer? Exatamente. Aí eu falei, cara, eu tô doente. Sim. Aí é que você começa a entender que... Começa a cair na realidade, né? Que é precisa verdade, existe o adoecimento, é necessário o tratamento, mas tanto pessoal como institucionalmente, a gente ainda hoje precisa ser reeducado para esse tipo de adoecimento emocional, adoecimento psicológico. Então, essa foi uma das coroas, né? Esse foi um dos prêmios que esse período de missão de paz me trouxe. Ainda bem que o senhor teve esse amigo aí que lhe salvou a vida, né? Salvou a vida minha e dos dois, da Ana Carolina e do Cadu. Incrível isso aí. Bom, vamos mudar de assunto. E demorei, tá? Demorei para... isso que eu tô fazendo aqui hoje demorou muito tempo. De colocar isso para fora, tá? Pô, isso demorou muito. Eu gostaria de reforçar, ele já falou, mas o senhor foi o policial militar brasileiro mais jovem a ser consultor da ONU. Isso aí, para a missão de paz. Parabéns aí por essa conquista, né? Então, ao longo da sua vida policial, o senhor trabalhou em diversas unidades policiais. Em algum momento teve à frente do BOP, por exemplo, Batalhão de Choque, Batalhão de Cães, Rotan. Então, são unidades de operações especiais. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência de
gerir essas unidades no, tão especiais? Olha só, eu voltei para o BOPE em 2007, ainda acometido pelo transtorno. Eu nesse momento, estava trabalhando numa autarquia chamada Civisolo, né, que era Serviço de Vigilância do Solo, tal, aquele pessoal que faz a invasão de terra, tal, então a gente ia para lá, programava operações, aquele negócio todo. E em determinado momento, alguns dos colegas que estavam lá junto comigo me trouxeram, me viram, né, eu dentro do carro no estacionamento, eu tive uma crise de ansiedade, assim, um deles pegou, me viu e falou, cara, negão, não tá bem. Sim. Não tá bem. Então eram aqueles sinais bem fortes de que o adoecimento ele estava se agravando, que eu precisava me tratar. E, engraçado, uma das coisas que me ajudou muito foi o retorno para o BOPE. Coronel Fonseca era comandante. Né? Já foi entrevistado por nós. Um cara fantástico. Um grande irmão meu que estava como subcomandante me deu a chance, me deu a oportunidade, que é o Coronel Alexandre Sérgio, também um cara fantástico. Na época do Timor, era o único telefone que eu me lembrava, né? Eu não sei se o número dele é até hoje, mas depois desse podcast, se começarem a te ligar, tu vai saber que foi eu. 99850007. Aí eu liguei e falei, cara, não sei se saiu daqui. Já naquela parte do pessoal caçando a mim e ao Juan, ainda em Angola, eu falei, não sei. Então, qualquer coisa, pelo menos dá uma atenção, né, para os meus filhos aí. Então, acabou que depois essa gravação outras pessoas viram, tal, enfim. Mas o que ocorre? BOPE, Alexandre Sérgio me deu essa oportunidade, voltei como subcomandante, foi um momento interessante, que foi o lançamento do Tropa de Elite. Né? E eu já tinha uma relação boa com o Pimentel. 2007. Eu já tinha uma relação boa com o Pimentel, eu já tinha trazido o Pimentel para cá, para Brasília, para fazer o primeiro seminário de estudos policiais. Então veio o Pimentel, veio o Luca, né, que comandou o GAT lá em São Paulo há muito tempo também. Né? Foi o cara que negociou, Silvio Santos, aquela coisa toda, né? Então veio o Luca, veio o Vaz, que era o chefe lá da segurança do Santander para América Latina, para falar sobre rouba-banco. Pimentel para falar sobre guerrilha urbana em 2000. Porra, isso incomodou muita gente. Ele tinha feito um documentário, tinha participado de documentário, né, que acho que é Memórias de uma Guerra Particular, alguma coisa assim. Já vi. Era ele, o Hélio Luz. Notícias da Guerra Particular. Ele, o Hélio Luz e tal. Enfim, aí eu trouxe ele mais algumas pessoas, né, o Tatai, que hoje está na Springfield, passou muito tempo na Glock, tá? Hoje está na Springfield, é o cara que fazia alguns treinamentos para o GAT de São Paulo. Ele tinha um armamento diferenciado, atirador durante muito tempo, então o GAT às vezes trazia para ele fazer treinamento. Então foi o meu período no BOPE. A gente criou o primeiro Simpósio Internacional de Operações Policiais Especiais, CIOP. Então, já em 2007, aí veio de novo o Pimentel, veio o Storani, que preparou toda aquela equipe do Paulo Storani, ele mesmo. Aí trouxemos o Storani também. Cara, quem foi? A gente trouxe o ex-comandante do BOPE, porque ele estava de chefe de Estado-Maior, era subcomandante geral. Mário Sérgio? Não. Esqueci o nome meio italiano, esqueci o nome dele, fugiu o nome dele agora. Mas o hoje senador, qual é o nome dele? É o negócio da SWAT e tal. Né? Enfim, o nosso senador do CAT, SWAT e tal, do Espírito Santo, ele mesmo. Tá sofrendo até um como é o nome dele, cara? É o... Enfim, já a gente lembra. Mas, então esse foi o período do BOPE. Depois, de lá, passei um tempo na divisão de ensino, fui comandar o batalhão de Planaltina, depois 3º batalhão, mas acabei retornando em alguns momentos para a unidade especializada. Marcos Duval. E depois desse período eu retornei para a unidade especializada. Então foi um períodozinho no batalhão de cães. A minha passagem no choque foi ainda como tenente. Eu tinha feito o curso de controle de estudos civis
que hoje, né, é operações de choque e tal. Sim. Eu fiz lá em São Paulo, 3º Batalhão de Choque, batalhão, né, o Humaitá. Então, muito bacana, uma oportunidade boa, 3 meses de curso. E depois disso, fui para o Batalhão de Rotam. Então foram quase 2 anos no Batalhão de Rotam. Mas uma trajetória muito voltada para isso, muito voltada para ainda, né, nessas unidades, educação, treinamento. Então nunca interrompi isso. Isso sempre foi para mim algo, né, como um norte. Era a maneira que a gente tinha de inspirar essa meninada, de trazer essa galera, né, para botar esse vírus, né, do treinamento. Coronel, eu vou ser um pouco prolixo aqui, porque ler o currículo do senhor realmente é um desafio aqui. O senhor realizou diversos cursos no Brasil e no exterior, controle de estupro civil, táticas policiais especiais, sniper urbano e rural, sniper avançado, resgate de refém, negociação, atirador ativo, proteção de autoridade de testemunha, né? Isso. O senhor atuou também como instrutor para policiais na área de operações especiais e hoje ainda é instrutor, né? Convidado do BOP. Vira e mexe o pessoal lembra da gente, principalmente por conta dessa parte do atirador ativo, do agressor ativo, né? Sim. No Batalhão Policiamento Diplomático e também professor do Instituto Superior de Ciências Policiais. Então, queria que contasse um pouco dessa fase aí da sua carreira. Dessa fase a gente tem, Júnior, alguns pontos altos, né? Fiquei muito tempo na parte de negociação, ajudamos a modelar o que hoje se tornou um núcleo muito importante do Batalhão de Operações Especiais. Então, tem lá a equipe de negociadores, a equipe de intervenção, a equipe de explosivos. Então, a gente teve a chance de trazer muita informação, colegas que trabalharam com isso, Sérgio Carreira, que hoje é o comandante do Batalhão Diplomático, enfim. Trazer essa coisa da doutrina, do conhecimento, da informação. Então isso foi um dos pontos altos. Alguns desses cursos, feliz ou infelizmente, eram muito complicados de serem feitos aqui. Então, para você fazer um curso de sniper urbano e rural e sniper avançado, aí vou eu lá para Califórnia para poder fazer. E aí tirando dinheiro do bolso, já não era um dinheiro da instituição, mas era a maneira que a gente tinha de acessar esse conhecimento, de ter essa chance. Muita coisa voltado para táticas policiais especiais, um conhecimento que também era complexo de ser adquirido, complexo de você conseguir uma liberação da instituição para ir fazer. Tem que pagar diária e tal. E Brasília ainda não estava nesse processo de ebulição. E a primeira turma de curso de negociação de Brasília, eu sou formado pela primeira turma e dali para frente foram 6 anos negociando com alguns pontos altos, dando aula para o pessoal que queria ingressar nisso. Foi um período realmente bem feliz, né, da minha vida e com alguns detalhes, né? Aquele caso do ônibus 174 no Rio, ele teve aquele volume de imagens, TV ao vivo, aquela coisa toda. E o primeiro caso depois do 174 ao vivo na TV foi aqui em Brasília, a Drogaria Santa Marta. Não me lembro. Me lembro desse caso aí. O senhor estava como? Ali na equipe de negociação, chefando a equipe de negociação. E nesse dia foi realmente uma prova de fogo. Nós tivemos muita coisa na mesma ocorrência. Tivemos um agressor social ingeriu bebida alcoólica, com remédio, né? Com um momento de necessidade de neutralização, né, dele, porque a gente foi vendo que os picos de agressividade dele estavam acontecendo cada vez em um menor espaço de tempo, já tinha executado disparos lá dentro, até que o colega do BOP precisou fazer a neutralização. E aquelas coisas, né, aqueles momentos em que, por exemplo, dar a ordem ou informar que as questões de negociação elas já não são mais uma solução para aquele evento. A mãe dele tinha chegado como uma das alternativas que a gente chegou a trazer e matá-lo, ou melhor, neutralizá-lo na frente da mãe foi uma decisão difícil de tomar. Muito difícil de tomar. Mas para a gente trazer a pacificação social, às vezes a gente precisa passar por esse lado difícil. Exatamente. Né? Então foi assim, foi um período muito frutífero, um período de muita oportunidade, né? E que eu ficava realmente também muito feliz por trazer tudo que eu tinha de conhecimento, né, de novo para os colegas.
Beleza. Coronel, o senhor também foi consultor de segurança para diversas emissoras. O senhor tocou naquele ponto da comunicação social no começo da entrevista. Então, e o senhor, como eu falei aqui, o senhor foi consultor para diversas emissoras, Correio Brasiliense, Rede Globo, Band, Record, SBT, Band FM, Globo News. Como é que foi trabalhar com a comunicação? Eu também estou me adaptando a esse mundo agora. Queria, inclusive, que o senhor me desse algumas dicas aí de como fazer isso aí. Pô, olha melhor. Só. Eu percebia que nós não tínhamos quem falasse com conhecimento de causa, tendo tido oportunidade dentro do Brasil e fora do Brasil para assuntos policiais. Durante muito tempo, nós vimos, Júnior, especialistas que não tinham uma versão que pudesse ser validada pela experiência que a gente tem, né? Por essa criatividade que nasce a partir da ausência de meios, a ausência de materiais, armamento, treinamento, capacitação, troca de boas práticas com outros colegas dentro do Brasil, inclusive, que fará fora do Brasil. E assim que eu me desliguei da atividade pública, então, depois desse período comandando, né, os batalhões, eu fui para os 3 níveis, né, mais altos, né, chefe de Estado-Maior, subcomandante-geral e depois subsecretário de Segurança. Agora, início de 2018, me desliguei da atividade pública. E nesse instante eu resolvi ocupar esse espaço. Trazendo primeiro uma assessora de imprensa. Porque eu entendi que eu tinha que criar essa relação. Não era só estar à frente e falar sobre um ou outro caso. Mas primeiro tirar aquela ideia de que, bom, ele é policial, quando ele for falar de alguma coisa da polícia, é claro que ele vai puxar a sardinha para a polícia. Então, a imprensa ela demorou a entender que existe sim uma maturidade para que você não queira justificar algo institucional, mas também a gente tem uma explicação do porquê que determinadas coisas acontecem. A gente tem uma explicação técnica, né? Técnica. Sem viés. Sem viés. Sim. E essa foi a parte que levou quase 2 anos até que as pessoas, não, eu vou chamar ele sim. Ele falou aqui umas 2 ou 3 vezes e não puxou sardinha para lugar nenhum. E aí a gente já entregou algumas publicações, eles começaram a entender como é que a gente pensava. E realmente, e faço isso até hoje, né? Essa semana estava na Record para falar de uma decisão do Ministério da Justiça. E, Júnior, ainda falta muita coisa, ainda precisamos de muitos colegas com a sua experiência, com a sua expertise, para trazer um outro lado que a comunidade não tem conhecimento. Trazer o lado de que quando a gente precisa, por exemplo, adquirir um armamento, eu não estou comprando um armamento mais caro, né, para poder posar para foto. Porque aquele armamento ele tem uma construção, uma engenharia que, para o uso no Distrito Federal, ele tem uma característica. E não é gasto, é investimento. É investimento. E é um investimento que não é para mim. Né? Foi aí que quem mexeu com a minha, com a sua segurança, quem mexeu com a minha segurança, ele veio disso. Onde eu sou muito categórico em mostrar que o cliente principal é o cidadão. Eu não compro um carro, uma viatura diferenciada porque eu quero andar com ar-condicionado. Né? Eu me recordo de um debate que eu participei em uma universidade aqui de Brasília, o CEUB, com o pessoal do jornalismo, né? E uma das moças se levantou e ela até falou assim: olha, eu não sei por que é que vocês precisam de carro com ar-condicionado. A função de vocês é fazer um trabalho, vocês precisam de carro, vocês não precisam de carro de luxo. Aí ela me foi dada a oportunidade de resposta, eu falei: olha, você, né, curso de jornalismo, não é isso? Pronto, ótimo, eu vou fazer assim então. Eu vou colocar você, hipoteticamente, para trabalhar em um grande jornal.
para você trazer as notícias, para você fazer as suas pesquisas dentro do prazo que o editor-chefe ele manda. Né? Só que eu vou te dar um computador 486, eu vou te entregar aqui uma impressora matricial, você não tem acesso à internet, mas eu vou exigir que você entregue com excelência o mesmo. Mas assim não dá para entregar. Eu falei, pois é isso. É por isso que Chegou quando eu no coloco ponto, né? uma pessoa 12 horas dentro de um carro para poder fazer um trabalho, se eu não garantir as condições de saúde daquela pessoa, então o ar-condicionado dele não é para que ele seja beneficiado ou para que ele tenha um carro de luxo. É uma condição de saúde para que ele consiga, ao momento em que você chamar para que ele atenda a sua ocorrência, depois de 10 horas sentado ali, ele tenha minimamente condições de te oferecer algo de excelência. E prestar um serviço melhor à sociedade. Um serviço de melhor. mais qualidade. Um serviço de mais qualidade. Então, coisas como essa, eu percebi, eu vi que faltavam para aqueles que traziam um julgamento, traziam uma visão do que estava certo e do que estava errado. E ainda existe, como disse, eu vou ser redundante, vou repetir, ainda existe esse espaço, ainda existe essa necessidade, ainda existem pessoas que acreditam que um uniforme policial ele tem que ser algo feito ali na costureira, na tia-teteca, né? Ele não sabe o quanto de suor, ele não sabe o quanto de peso. Tem um grande irmão que me fez essa pergunta na época que eu comandava o batalhão de Rotan, Juliano Cartacho, né? E o Juliano, inclusive é dele essa parte aqui da contracapa, né? Foi o Juliano que fez para mim. E ele me perguntou sobre a coisa do uniforme, do patrulheiro tático. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, Juliano. Vem pra cá, vem pro quartel aqui. Aí fui lá, arrumei o uniforme para ele, colete tático, fuzil, pesado, né? Trouxe o coturno, tal, cinto, aquela coisa toda. Maravilhoso. Foi lindo. E aí ele colocou aquilo ali, eu falei, vamos fazer assim. Nós trabalhamos muito com embarque e desembarque para fazer a abordagem. Então, a gente usa esse pedacinho aqui do estacionamento e a gente vai trabalhar um pouquinho você fazendo embarque e desembarque. Você vai descer com o fuzil, vai subir com o fuzil. Botei, ele com 17, 18 quilos no lombo, né? Aí desembarca. A realidade. Embarca. Eu sei que quando chegou ali no 7º, 8º embarque e desembarque, ele já estava com a língua arrastando no asfalto e tudo. Eu falei, agora você imagina a gente fazer isso aí durante 12 horas de patrulhamento, Juliano. Ele falou, não, mas não... Então, é nesse momento em que, se a gente pede um equipamento um pouco mais leve, que é um investimento um pouco maior, é porque eu tenho que ficar 12 horas usando isso. Né? Se eu peço uma arma longa, um fuzil mais curto, com uma construção de polímero de melhor qualidade para reduzir, por conta disso. Então a gente vai trazendo essa nova nuance. Ou seja, tem uma necessidade no esclarecimento da população ainda, tem um espaço ainda muito grande para isso. Um espaço muito grande para isso e precisamos, né, de você, Júnior, junto com a gente, ombreando aqui, porque, cara, as pessoas, elas sim, precisam saber muito da nossa realidade. É verdade. E além de tudo aí, esse currículo gigantesco, o senhor ainda é escritor, vou mostrar algumas obras aqui, uma delas é essa aqui. Além disso, é palestrante de segurança pública na área de liderança. É isso? Então, quem mexeu na minha segurança é um deles, né? Isso aqui é até uma alusão àquele livro do Spencer Johnson, né? Quem mexeu no meu queijo. O outro é A Serviço da Paz. Esse aqui tem uma série de relatos. Eu queria que daqui a pouco o senhor vai falar em cada um deles aqui. E esse aqui o senhor participou também? Tópicos emergentes em operações especiais policiais e ações táticas. E além disso, tem coach de resultados? Tem coach de resultados, esse eu acabei não trazendo hoje. E, bom, eu queria que o senhor falasse de cada livro desse aí, fizesse uma divulgação dele. Vamos falar desses três. Como foi a história para
teve tempo aí, Pois depois é. de tudo, A pra gente escrever sai isso. daquela área dos manuais, Ah, Júnior, e cai para a parte de conhecimento. Esse livro aqui ele foi interessante. Ele foi escrito 3 vezes. sim. Por quê? Porque a primeira vez eu fiz para dentro da instituição. Eu falei, cara, para dentro da instituição, Sim, sim. talvez não saia de uma prateleira, deixa eu mudar. Agora eu vou fazer, não como um manual, mas deixa eu fazer para os policiais. Depois eu olhei para um lado e falei, cara, mas também talvez não seja o ideal. Aí reescrevi ele para quem? Para o cidadão. Para o cidadão saber Sim. o que é feito com o investimento do Estado em segurança pública. Você cobra, você sabe o que cobrar, você sabe o que perguntar, você sabe chegar numa reunião comunitária com instituições de segurança e questionar os números de segurança pública. Você sabe que quando a gente fala de segurança pública não é viatura policial, armamento. A gente tem que falar de iluminação pública, a gente tem que falar de transporte público, a gente tem que falar de equipamento, a gente tem que responder por que mesmo sendo mais barata, eu não consigo trazer uma viatura norte-americana para o nosso policiamento. Você sabia disso? Acho que você não sabia disso, né? Então, se você compra uma viatura lá fora, completamente equipada, aquela que você vê nos filmes, por uma questão que envolve os impostos, esse carro chega aqui mais barato do que o veículo policial que hoje é colocado para as instituições. Tenho certeza que você não sabia disso. Né? E lembrando o seguinte, ele vem completamente customizado para atividade policial, em termos de dirigibilidade, tamanho do tanque, blindagem, etc. Então não é pegar um carro como uma SUV, que é uma SUV como um veículo familiar, e essa SUV ela é colocada ali uma sirene, né? Vamos adesivar Talvez o carro. uma blindagem. Pronto. É isso. Então é um carro que não é preparado para atividade de polícia. Mas hoje, ainda que por uma série de questões, é esse o carro que colocam para te atender. Então eu falo muito sobre isso no Quem Mexeu na Minha Segurança. O A Serviço da Paz, que é o segundo, né, ele vem com algumas dessas histórias de missão de paz. Sim. Esse aqui tem uma história interessante de uma festa num batalhão militar português, que a gente foi convidado. Sim. E Angola é considerado, ou era, né, a área mais minada, que tem mais minas terrestres no mundo. Falar. E aí, nesse evento, Angola é parecido com o Brasil, Júnior, nesse período de novembro, por ali, aquela chuva que vem. E tinha um grupo de crianças que vinham fazer uma apresentação. Esse grupo de crianças vinha com a professora, passou por um campinho daquele de barro, igual a gente tem milhares aqui no Brasil, e naquela filazinha indiana, a chuva apertou e foi levando um pouco daquela areia, daquele barro ali. O primeiro grupo de crianças passou, né? E quando chegou do meio para o final, a água foi em uma quantidade tamanha que deixou a superfície limpa para uma mina terrestre que foi colocada ali. Daqui a pouco a gente só escuta aquele barulho oco. Sim. Né? A mina ela tem isso, né? Como se você botasse aquele barulho, aquela coisa debaixo da terra. Sim. A gente sem saber ainda o que estava acontecendo, aí a ambulância do próprio batalhão militar acolhendo e a mina terrestre, para você que não sabe, a mina ela não é preparada para matar, ela é preparada para mutilar. Só que você imagina esse nível de mutilação para 7 ou 8 crianças que vinham fazer uma apresentação para nós. Imagina. Dentro do batalhão. E vem criança faltando pedaço de perna, pedaço de braço e tal. E aí a gente já sabia, a festa acabou. A festa acabou, o pessoal começou a se organizar, né? Aí, enfim, quando já estava aquele período de consternação total, Júnior, aí a gente escuta um tamborzinho batendo e as crianças começam. Meu irmão, as crianças que não estavam feridas, algumas tinham ferimentos leves, elas se consideraram tão importantes de terem sido chamadas para essa apresentação. Quando elas viram que a gente estava indo embora, elas falaram, não, eles vão embora, eles não vão ver a gente. As crianças que não estavam mutiladas subiram no palco e começaram a fazer a apresentação para a gente.
Meu irmão, Muito marcante. cara, ali a gente não sabia, e essa história eu conto com mais sim. detalhes aqui. A gente não sabia se aplaudia, se a gente abraçava, se a gente chorava, né? Então são esses momentos que a gente consegue trazer. Nunca mais esquece. Pô, ali é complicadíssimo, enfim. Então é uma coisa muito drástica, mas ao mesmo tempo, Sim. né, que mostra, caramba, o nível de interesse deles de entregar o que eles tinham de melhor, que era só aquela apresentaçãozinha de 3 minutos. Sim. Os que não estavam mutilados subiram e fizeram para nós. Bravo. Incrível, Isso eu conto aqui, e aqui é mais. Aqui é um artigo que eu fiz junto com uma grande amiga, Juliana Guedes autores, Almeida, né? são vários autores, né? Então, fiz junto com a Juliana, né? Pessoas aqui, caramba, fantásticas aqui junto conosco, né? O Senna está aqui nesse livro, Rafael Rabelo Mendonça, eu e Juliana, nós fizemos um artigo falando sobre aquela característica de você se tornar resiliente, como você lida com eventos traumáticos. Né? Ela é pós-doc em psicologia, e ele também psicólogo, e eu trouxe, né, esse lado do institucional. Então a gente escreveu esse artigo. Então, em que circunstâncias você lida com eventos trabalhando a força do dia a dia, mental, resiliência exatamente. mental. E o que isso transforma, o que isso faz com você e o quanto as instituições precisam desse tipo de mecanismo, desse tipo de observação em relação ao seu profissional de segurança. Voltando à questão do serviço a serviço da paz, eu acho que a Angola é um dos países que tem a população mais mutilada do mundo. Um dos países, se não me engano, um país que tem uma população mais mutilada do a maior quantidade de mutilados de guerra. Exatamente por conta disso. Muitas minas terrestres. Ainda estão sendo desativadas até hoje. Até hoje. Eles, atrocidades assim terríveis do tipo, né? As mulheres não eram revistadas, tinha aquela situação do milho que eu falei aqui. Então as mulheres, elas andavam com aquelas bacias de milho na cabeça e levavam. O pessoal de guerrilha fazia o quê? Pegava, colocava a mina terrestre, jogava o milho em cima, porque eles precisavam que essas minas chegassem nas aldeias. Então as mulheres, sabendo que tinham uma mina terrestre na cabeça, elas iam andando até que chegassem na proximidade da aldeia para entregar aquelas minas terrestres para serem colocadas e utilizadas contra pessoas da própria família. Então são esses fragmentos que a gente consegue trazer de oportunidades como essa. Parabéns pelo livro. Como é que a gente consegue esses livros aí? Bom, esse aqui pela Amazon? Não, eu acredito que a editora, né, que é a Última Ratio, do nosso cara, um grande amigo Luciano Loyola, né? Então a editora Última Ratio, essa daqui tem. Essa daqui é por intermédio da editora Biografia. Tá saindo o segundo, inclusive, agora, a segunda edição, com outra participação. Eu coloco aquela história do Timor, eu coloco né, ela nesse livro aqui. E esse aqui, ele não está na Amazon, né, mas hoje ele tem o audiobook também. Mas o pessoal só mandar um e-mailzinho pra gente, uma mensagenzinha. Então pode chegar lá no meu Instagram, o leonardo.santana. A gente encaminha o audiobook mais gostoso de enfim, de receber, né? Para ficar mais gostoso para vocês receberem essa informação. E só para o nosso público, eu me lembrei agora de uma curiosidade de Angola, que muitos guerrilheiros eles saíram de Angola e vieram para o Brasil, se estabeleceram no Rio de Janeiro, principalmente nas favelas, e ensinaram, passaram essa expertise de guerra para muitos narcoterroristas na época, da época lá, né? Anos 90, anos 2000. Então essa expertise... Então o BOPE, ele... Ao combater esses elementos treinados e esses ex-guerrilheiros aí, ele evoluiu para outro patamar, entendeu? Isso aí eu ouvi de um outro podcast, de algum guerreiro de lá, mas só trazer essa história que aconteceu aqui, que vários guerrilheiros vieram para cá e se estabeleceram nas favelas e
e de traficantes, né? ensinaram táticas de guerrilha, táticas de guerra aí para esses traficantes, para esses terroristas aí. E o BOPE, vamos dizer, sofreu muito para conseguir adquirir uma inteligência, uma né? inteligência para combater e superar esses elementos aí. Então, foi uma fase de evolução muito grande do BOPE. Essa curva de aprendizado ela é difícil, porque você se depara com um novo tipo de... E é engraçado, né? Não é um confronto. Eles preparam uma série de situações onde não existe o confronto, mas existe aquelas armadilhas, sim, né? Existe as barricadas, tudo aquilo ali. E até que você fala, de onde é que está vindo isso? Exato. Né? Até você, então, caramba, peraí, então deixa eu parar, deixa eu entender, deixa eu saber como é que é. Exatamente. Complexo. Então aí investigaram e chegaram a essa conclusão que isso aí veio, quer dizer, não tudo, mas grande parte do conhecimento ali veio de Angola, desses ex-guerrilheiros aí, né? Então tem uma outra pergunta para o senhor. O senhor atua há mais de 27 anos no cenário internacional, ministrando aulas e palestras e consultorias na área de segurança, tanto em inglês como em espanhol. Em diversos países, né? Eu não vou citar todos aqui, mas vários, 40 países, se eu não me engano. O senhor já foi, Estados Unidos, Austrália, México, Suécia, bom, Emirados Árabes, etc. E essa experiência toda que o senhor teve em vários países, o senhor falou 50 países, o que o senhor viu nesses países aí que o Brasil poderia trazer aí como para a nossa segurança pública? Olha só, essa tua pergunta, cara, ela é fantástica. E para mim, esse teu questionamento ele é tão importante que em 2019 eu decidi transformar isso numa série. Eu transformei isso numa série, Security Tour. Então eu comecei, eu passei por Dubai, Abu Dhabi, Oman. Depois eu fui para Malásia, Singapura, Vietnã, Hong Kong, Japão e terminei com um episódio especial já na América, em Las Vegas, quando eu fiz um episódio sobre aquele atirador ativo, né, que foi um dos maiores massacres com um atirador, com um agressor ativo, né, da história. E em cada um desses lugares que eu parava, que eu passava, eu trazia uma nuance de segurança que pudesse, de alguma maneira, ser utilizada aqui no Brasil. Ou aquelas completamente distintas, mas que nos permitissem pensar um pouco, refletir um pouco sobre uma adaptação, sobre alguma possibilidade de utilização. Então, hoje nós temos sim uma série de espaços que ainda carecem de ser transformados. Nós não entendemos o quanto a ordem pública e a ordem social ela interfere na segurança. A gente ainda não entende isso. É claro, por questões do nosso país, né, por investimentos que acabam não sendo feitos hoje. E aí, agora que o pessoal está um pouco mais voltado para perceber que um transporte público onde eu tenho pessoas 4 horas da manhã numa parada de ônibus, ele tem que ter algum tipo de característica que me permita dar proteção para essas pessoas, não só o transporte, mas o local onde essas pessoas ficam. Aquela parada de ônibus, que características hoje ela precisa ter para ser um ponto de referência de segurança que já está pronto, já está lá, e que eu hoje não coloco em prática. Iluminação pública, a mesma coisa, uma participação social na construção de novos equipamentos, tecnologia tão forte hoje, de novos aplicativos, essa coisa que é caracterizada como plataformização, né? Então hoje o Uber eu tenho um mapa, uma parte de rastreamento, uma parte de pagamento, então é você colocar todas essas soluções em uma mesma plataforma e entregar, né, para a comunidade. Então, nesse período, em 2019, eu fiz isso em todos esses lugares. A gente traz algumas diferenças, a gente traz algumas curiosidades, como, por exemplo, você chega
em alguns lugares, Singapura, né? Ainda tem aquela história de você ser punido fisicamente. Sim. A chibata para o cara levar. Né? Então, você entra num carro, você entra num veículo público, num táxi, e você tem um aviso de que se você não se comportar e se o seu comportamento inadequado interferir na dirigibilidade do motorista, a multa é $5.000, está escrito lá. É $5.000, simples assim, sem Sim. nenhum filtro, sem nenhuma diplomacia. Está escrito ali que você tem que pagar. É você chegar em Dubai, por exemplo, você tem todos os carros monitorados e eles não são monitorados para o motorista. Eles são monitorados porque você tem que se comportar dentro do carro. Então eles criam um núcleo de fiscalização viária só para essa parte de táxi. Então, alguns desses detalhes, né, chegaram nesses 21 episódios. Sim. A gente são episódios curtos, 7, 8 minutos, em que a gente foi trazendo um pouquinho disso para cada local. E com certeza alguma ideia é válida aqui para nós. Muito bacana. Da Pink Police. Na Índia, eles perceberam que a questão de estupro para mulheres não podia ter um atendimento com policiais masculinos, por questões culturais, etc. Alguns outros tipos de influência. Criaram Pink Police. Então, é uma viatura rosa, composta por uma equipe de mulheres para dar o atendimento para outras mulheres que tinham sofrido algum tipo de violência sexual. Então, assim, são detalhes como esse que a gente vai vendo, que eu fui vendo e fui colocando nesse documentário. Muito interessante mesmo. E, bom, fazer uma pergunta um pouco incômoda aqui, mas como é que o senhor vê hoje a segurança pública, tanto aqui no DF como no Brasil todo? E vamos supor, se desse uma espécie de carta branca para o senhor, ou lhe transformasse se desse um cargo para o senhor de ministro da Segurança Pública, que medidas o senhor poderia tomar aí? A primeira delas, enfiar todos os gestores de topo de segurança pública no avião e sair fazendo visitas com todos eles para trazer o que nós tivéssemos de ponta em tecnologia, em mudança de comportamento social, em soluções que hoje não chegam no Brasil, e a gente sabe por quê. Falta de conhecimento. A ignorância, não no sentido pejorativo da palavra, a ignorância na ausência da informação, na ausência do conhecimento. Então, hoje não faz sentido nós não termos um investimento tecnológico quando se trata da tal cidade inteligente. É claro que não vai ser só para a segurança pública, tem uma série de outros órgãos, mas nós estamos muito atrasados ainda. Há muito pouco tempo, algumas polícias aderiram àquele sistema Amber, né, com a criança desaparecida, e aí toca um sinal nos celulares de todo mundo, do mesmo jeito que toca quando você tem ali um deslizamento de terra, o pessoal da Defesa Civil. Tá? Então, há menos de 5 anos, sei lá, 5, 6 anos é que a gente trouxe né, esse alerta, esse sistema Amber. Então, a tecnologia hoje para a segurança, ela reduz muito o custo. E aí eu falo de custo mesmo, não falo nem do investimento, porque a gente está muito atrasado ainda, Júnior. E isso precisa ser desmistificado. Nós precisamos trazer outras soluções que hoje, na minha opinião, ainda oferecem muita vantagem econômica para quem faz uma entrega, como a viatura que a gente acabou de falar. E eu faço essa entrega mais cara, menos efetiva, e o cidadão às vezes não sabe perguntar, não sabe questionar. A gente precisa demonstrar esse tipo de solução com a rapidez que situações
e grupos como o do crime organizado já nos ultrapassaram há muito tempo. Eles não têm burocracia, eles gastam, eles investem dinheiro da maneira correta, inclusive. É um método empresarial. Né? Empresarial. Né? Eu não consigo hoje fazer uma licitação para um equipamento de proteção, um armamento, alguma coisa nesse sentido, que leve menos de um ano para entregar para a população. Então, hoje, uma legislação que desburocratizasse esse tipo de aquisição. Não só quando aconteceu uma catástrofe como foi a do Covid. Não liberaram naquele período para remédio, para tudo. Por que nunca liberaram nada com o nível que nós temos de emergência, a segurança pública? Não pode, tem que ser. Não, tem muita coisa que tem que poder, pelo nível de colapso que a gente está tendo. Então, eu iria muito forte na reeducação dos gestores de segurança pública, né, para entenderem o que realmente o cidadão precisa e não o que a instituição acha que é certo. Eu tenho que atender, né, eu tenho que entregar um produto que meu cliente quer, não o que eu acho que é certo. Nós temos, além dessa reeducação dos gestores, precisamos desburocratizar o que hoje é necessário do uso correto do investimento para equipamento, para capacitação, para treinamento. Hoje, nós ainda precisamos de uma comunidade, de uma população com uma abertura muito maior para saber para onde esse dinheiro está indo. Uma transparência. Né? Transparência. E uma transparência, não apenas aquela transparência passiva. Né? Eu sei onde o dinheiro está indo, mas uma transparência ativa. Essa pessoa ela tem que chegar e perguntar por que naquela delegacia o computador está estragado. O computador que já era para ter até jogado. Mas não tem dinheiro. Não pode saber, não deixa entrar. Que aí ele vai ver que está. Não, então essa transparência ela tem que acontecer por parte, né, da população. E principalmente uma redefinição legal acerca do que, de novo, hoje assola a população. Deixem de lado o que se fala sobre a atividade policial. Ela é secundária. A atividade primária é o que está acontecendo com essa comunidade. Por que eu não consigo ter, né, uma dignidade de segurança, que é um termo que eu tenho utilizado bastante. Eu preciso ter uma dignidade de segurança. Não ter dignidade de segurança é ter um lugar todo escuro. Não ter dignidade de segurança é eu não ter um aplicativo igual tem em Israel, onde eu tenho 3 bolinhas. Eu tenho bombeiro, eu tenho polícia e eu tenho serviço de saúde. Eu tiro uma foto, já sai com georreferenciamento, já vai lá para dentro da instituição policial para você ser atendido. Não, mas aqui ainda tem que ligar no 190. Não dá. Para ter essa dignidade de segurança não é só a polícia, né? O Estado também que tem que vir com... todo esse outro lado, é o lado da tecnologia, é o lado da iluminação pública, é o lado, né, do transporte público, é o lado das compras, é o lado de mapear de forma correta o crime organizado. Sim. Então, quando você tem dados que demonstram que o crime organizado movimentou, como foi divulgado recentemente, 70 bilhões. Aí você fala, não, gente, pera, calma. Não dá. Inacreditável. Né? Não dá. 70 bilhões. Os caras têm fintech. Fintech. Né? E você não tem uma fintech para poder comprar equipamento policial. Para. É difícil. E dá também parâmetros para a sociedade cobrar também. Né? Dá parâmetros para a sociedade cobrar. Hoje, você passou na área de treinamento muitos anos. Se eu pego hoje, pago passagem, hospedagem, alimentação, curso, arma, munição, levando policiais daqui para um outro país. O preço da munição no outro país, ele custeia tudo isso e fica mais barato do que se esse treinamento fosse feito no Brasil. Aí o pessoal que vai ver a gente agora vai falar assim, não, mas peraí, fica mais barato do que o treinamento feito no Brasil. Pagando passagem, hospedagem, alimentação,
o local onde você vai fazer o curso e toda a munição, se quiser ser feito um treinamento de qualidade, um treinamento, né, onde você dê realmente proficiência, dê garantia e efetividade para aquela pessoa. Não, munição aqui no Brasil vai ter que continuar no mesmo preço, não interessa o policial treinar. Complicado. Por aí vai. Coronel, a gente está chegando no final aí da entrevista. Eu espero chamá-lo aí outras vezes, em outra ocasião. Espero contar com o senhor aí algumas vezes, mas o senhor entrou para a reserva e agora é um renomado empreendedor, um empresário de sucesso, um especialista em gestão de crises também e comunicador, né? Então, eu vou citar algumas empresas aí que o senhor é CEO da TFI, Uhum. Total Florida International, CEO da Total Tecnologia, Isso. CEO da Smart Shoot, Uhum. tem 2 lojas de armas aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil e um clube de tiro aqui também. E aqui no Brasil também. Sim. Um total de 10 negócios, sendo 3 empresas no exterior. Como é que é a cabeça do gestor para lidar com tudo isso aí? Pois é, eu acho que tem um pedacinho da nossa paixão também, né? E aí a gente vai descobrindo que alguns negócios eles não podem acontecer só aqui, Júnior. Eles têm que acontecer também com um pezinho lá fora. E a gente acaba tendo que fazer como se fosse aquele brinquedinho Lego, né? Então a gente vai juntando as peças até que a gente consiga chegar numa maturidade. E aí eu citaria um exemplo, a Total Florida International, que fica em Orlando. Dentro do grupo nós temos a Zarpol, que é uma empresa de turismo. Você vai perceber que tudo está conectado com aquele começo lá de trás. Por quê? Porque hoje eu consigo fazer uma imersão policial com parceiros, onde eu pego uma pessoa daqui do Brasil, uso a própria estrutura de turismo. Hoje nós somos também agente financeiro, financio em até 120 vezes, e a pessoa consegue chegar na Flórida, fazer um treinamento, entrar numa loja de arma, entender o que é aquilo ali, né? Com toda uma preparação que dentro da instituição a gente não teve liberdade para fazer. Então, isso custou realmente quase 30 anos para poder chegar nessa maturidade. Não pensem que foi uma coisa nesse assim. Formato, né? Nesse formato. E é um processo, as coisas não deram certo todas as vezes. Sim, com certeza. Né? Já quebrou, já quebrei. Já teve empresa que não funcionou. Teve empresa que não funcionou. Essa experiência empreendedora no livro também. Vai acabar indo pro livro. Né? Vai ser mais um que não funcionou, né? Mas que hoje se tornou uma necessidade para que a gente consiga atender com qualidade, não só algo voltado para a segurança pública, mas também dentro desse mundo dos empreendedores, do empreendimento. Volto a dizer, o brasileiro, não só dessa área de segurança, dessa área policial, ele é alguém que, se você der para ele uma oportunidade e uma cadeira, pode esperar, ele vai ser gestor em qualquer lugar do mundo que ele for. A gente faz coisas, a gente pensa coisas, a gente atua em lugares que não é qualquer pessoa que consegue fazer, que consegue atuar. Então hoje, para mim, é importante levar um brasileiro para fora, para uma imersão executiva, onde ele aprenda que ele pode ter a conta bancária dele nos Estados Unidos, que ele não precisa ter green card para ter conta bancária, que ele pode fazer investimentos que vão permitir que ele entre e saia do Brasil e trazendo alguma coisa de qualidade, tá? Trazendo alguma coisa que vai trazer valor, inclusive, para quem passa por isso, para quem tem essas oportunidades. E nós temos condições, nós temos capacidade para exercer isso. Então, por isso, hoje não se torna primordial só o lado empresarial, mas o lado também de compartilhar essas informações, de trazer esse outro lado, de levar mais pessoas para empreenderem e terem sucesso nesse empreendimento. Sim, sim. Para entrar em contato aí, o senhor tem um Instagram? Tem. Nosso Instagram é oleonardo.santana. Sim. oleonardo.santana. Então você vai chegar lá, tem uma porção de... Eu brinco com todo mundo,
muita mentira que eu conto, você vai ver lá no Instagram, mas a gente tem esse outro lado também, a minha participação em alguns eventos, como o TEDx, né? Em detalhes de criação empresarial, informações sobre como você conseguir ser resiliente, prosperar nesse mundo, o ciclo que normalmente você vai passar. Então a gente consegue tocar tanto no coração daquele que está começando agora, como em outras pessoas que já estão com uma certa experiência, com um resultado muito grande, mas acham que tem que ficar só no Brasil. Não, a gente tem sim condições, eu falo isso com muito orgulho. Essa bandeira verde e amarela, ela tem uma inteligência e uma força por trás para dominar o nosso mundo, Júnior. E o senhor dá palestra de liderança também, né? Sim, a parte de liderança, a parte corporativa, e falta, sabia? As pessoas, elas querem nos tá muito ouvir. carente de líderes, né? Elas querem nos ouvir. Eu até conversava com você antes da gente entrar aqui, Sim. vou só fazer esse adendo, né? Sobre principalmente os colegas da área policial. Quando a gente abriu a nossa área de franquias, uma das pesquisas que a gente fez é que quem é da área policial ou quem é da área militar, nos Estados Unidos hoje está adquirindo praticamente 10% de todos os negócios de sucesso de franquia. Por quê? A gente é acostumado com norma, com regra, com processo, a gente se obriga a escrever bem, planejar, né? E olha que a gente chegou nisso aí, não tinha... ter disciplina. Ter disciplina, né? E não tínhamos nem inteligência artificial. Agora vocês têm, viu? Vocês têm inteligência artificial, vai ficar mais fácil ainda. Coronel, muito prazer de tê-lo aqui, uma honra para nós ter uma pessoa tão brilhante aqui. Eu não conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, mas conhecendo agora, realmente é uma pessoa admirável e sou muito feliz aí de poder trazer um pouco da sua história aí para o nosso público. Eu queria que o senhor colocasse aí, aproveitar agradecer ao senhor mais uma vez, esse tempo aí que o senhor teve. Eu sei que a agenda é curta, né, para atender a todos aí. O senhor tem tantas empresas e tanta atividade. Obrigado pelo seu tempo também, tá? Eu queria que o senhor colocasse alguma coisa aí, ou fizesse um agradecimento, alguma coisa que não foi colocada nesse nossa pauta aqui, alguma coisa que faltou, que o senhor acha que podia ter sido colocado. Enfim, eu deixo aí as câmeras com o senhor aí para comentar aí alguma coisa que não... Olha, primeiro eu é que tenho que agradecer. Que bom que a gente tem uma pessoa em um programa como esse, Júnior, para que as pessoas, para que quem nos vê, tanto agora como no futuro, né, que tenha um pouco mais do valor que naturalmente a gente gosta de entregar, né, para quem a gente nem conhece enquanto profissional, né, de segurança pública, mostrar que, algo que eu já falei, mas eu preciso repetir, nós enquanto brasileiros, nós somos muito bons no que fazemos, não podemos baixar a cabeça, não podemos deixar de lado a chance que nós ainda temos de dar algo de melhor, né, para a nossa geração, para o nosso mundo e para quem é profissional de segurança pública, militar, policial. Tenham orgulho do que vocês fazem. Tenham orgulho do que vocês fazem. E na medida do possível, conhecimento não é para ficar guardado na cabeça de vocês, não. Enquanto vocês puderem, enquanto tiverem forças, enquanto tiverem capacidade, compartilhem toda a informação, todo o conhecimento que você puder, mesmo para aquele colega seu, que não, isso é besteira, tal, não sei o que, você foi fazer um curso, pagou, tal, não sei o que, mesmo para esse. Traz ele e fala, não, meu irmão, não tem problema não, eu paguei, mas eu te ensino. Isso, você não tem noção do que pode se transformar na vida de alguém que precise desse conhecimento que você tem e que você teve, né, a tranquilidade, que você teve aí a humildade de entregar para outras pessoas. Então, isso muda vidas, tá? Então, entregue conhecimento, não guarda para você, não. É isso, pega essa luz aí. E obrigado, a importância da língua também, né? O idioma. Puxa vida, importante. Lembrou bem. Gente, hoje, né, se você não falar inglês com todos os recursos em menos de 1 ano e meio, eu mudo
o meu nome, viu? E vocês não vão se ver livre de mim tão rápido assim não, tá? Vira e mexe eu vou estar aqui perturbando e compartilhando o que meu irmão Júnior puder me oportunizar. Coronel, obrigado, mais mano. uma vez um grande prazer. Eu que agradeço, irmão. Parabéns pela sua carreira aí. Thank you for your service. Né? Obrigado, mano. Eu acho que da o mesma senhor forma. recebe essa mensagem também quando está fora, né? E, bom, eu sou felizardo de poder conhecê-lo aí pessoalmente, trazer um pouco da sua história aí para o nosso público. E muito obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, mano. Obrigado. Então, para você aí que fica aí e ficou nos acompanhando até agora, meu muito obrigado. Continue aí nos prestigiando, dando like, comentando, compartilhe essa entrevista aí com seus amigos e dá uma olhada lá no Instagram, nosso Instagram do Diário da Honra, Instagram meu pessoal, Francisco Carneiro Júnior. Dá uma olhada no site também. Convido também o Coronel para dar uma olhada lá nos nossos artigos lá, diariodahonra.com.br. Um site muito bem feito lá pela nossa equipe que está à disposição. E subscreva lá também, que a gente está chegando a 600 subscritos. Espero chegar a 1000 aí até janeiro ou fevereiro. Então, muito obrigado por você estar assistindo a gente até agora. E imagino que seja a última entrevista do ano, então, para quem está assistindo, tem um feliz Natal, um bom ano novo aí, e que Deus nos guarde. Então, até a próxima a todos, e muito obrigado.